Olá, bom dia. Bem-vindos ao programa Repórter X, na rádio Nasci para Cantar. Hoje estou com uma pessoa muito especial, que é a Palmira, ela que ressuscitou dos mortos, porque, segundo ela me disse, teve uma morte iminente. A Palmira dá consultas, estuda inglês e piano e diz ela que tudo lhe serve para as terapias. Vamos então aqui à conversa com a Palmira. Olá, obrigado Olá, por este bom momento. dia. Bom dia. Obrigada a si por me receber. Vou deixá-la então assim sozinha, para estar mais à vontade. A Palmira vem de que freguesia? É Lauriçal, É Louriçal, Concelho de Pombal, de Pombala, Distrito de Leiria. Leiria, Terra do Lis. Que idade tem, Palmira? Tenho 58 anos. Muito nova ainda. Parece. Muito obrigada. Quais são as suas habilitações literárias? Estudei em Portugal até à 6ª classe, mas nunca deixei de ler e escrever até agora. Onde é que vive na Suíça, Palmira? Em Verdun-les-Bains, No cantão francês, Valde, não é isso? é de Vaud, dizemos Vaud. Valde. Sim. Olha, e qual é o seu emprego atualmente? Atualmente estou em estudos ainda, fiz várias formações sobre terapias e acabo este ano a minha última formação sobre as doenças, corpo humano, anatomia, fisiologia e patologia. Conhece a telenovela Valor da Vida? Não, Mas é disso que hoje vamos aqui falar. está bem. Digamos que, ao contrário da telenovela, que a personagem esquece do passado, só se lembra do presente, segundo a Palmira, quando tive esta morte iminente, proclamada pelos médicos, diz que se lembra também do passado. Exatamente. Na altura eu perdi a memória. Durante 13 anos fiz tratamento para recuperar a memória e de pouco a pouco fui recuperando tudo desde a minha pequena infância e tenho tudo escrito. Escrevi um livro que deve sair dentro de breve, em breve. Portanto, eu tenho aqui um rascunho, vamos então aqui por ordem. Claro. Eu venho de uma família com 8 irmãs, Exatamente. não é? Saiu da escola e na altura foi servir. Claro. Servir, que é antigamente nos campos, não é? Na lavoura? Não. Era, por acaso, a mim coube-me encontrar sempre patrões de professores, médicos. Era para tomar conta das crianças, fazer comida, o serviço de casa, cozinha. De criança diz que se sentia sozinha, porquê? É verdade. Em pequena não encontrava a razão, mas eu fui sempre de me esconder no corral das vacas, na adega, queria estar sozinha. Sempre a chorar? Chorava por tudo e por nada. Mas porquê? Era muito sensível. Mas porquê? Depois, na altura, não compreendia porque qualquer pessoa que chorasse qualquer coisa, que se sentia triste, mesmo na altura de comer, eu via as crianças na televisão, na África, e punha-me a chorar, não conseguia comer. Fui sempre assim, ao longo na minha infância. E ainda hoje é uma pessoa sozinha e triste? Hoje já não. Porque mesmo desde pequena comecei a ser uma pessoa muito refletida, refletia muito nas coisas, e então comecei a tentar ter explicação sobre aquilo que não tinha explicação. E fui-me habituando assim. Olha, então foi em 1988 que veio para a Suíça. Exatamente. O que é que encontrou cá? Então eu vim sozinha, vim procurar trabalho, deixei 3 filhos com a minha mãe, tudo combinado, claro, com ela, e tinha justamente, simplesmente um adereço, uma morada de uma rapariga que vivia perto da minha terra e vim ter com ela a casa dela. Quando veio para a Suíça era casada? Era casada. Mas veio sozinha? Vim sozinha. Porquê? Porque na altura tínhamos dificuldades em Portugal, tínhamos feito uma casa e o meu marido trabalhava, mas o dinheiro era pouco também e ele gastava também a parte dele, quer dizer tudo, e então eu a ver a situação difícil pensei em vir para o estrangeiro para avançar um bocadinho na vida. Mas nessa altura envolveu-se com um namorado, não foi assim? Não foi bem assim logo, foi que
eu pensei que o meu marido viesse comigo para a Suíça na primeira etapa, e ele respondeu-me que não tinha espírito para vir para o estrangeiro. E então eu fiz o meu divórcio em 89, um ano depois, e depois então comecei uma relação com uma pessoa que na altura era casada. Começou uma relação depois do divórcio? Sim. Pouco depois, mas ele tinha-me falado antes do divórcio e eu preferi esperar para o divórcio. Disse que trabalhou 4 anos, durante 4 anos sozinha, ia no inverno a casa, a Portugal, não é? Ia 3 meses sim a Portugal, porque tive que fazer 4 anos. Ia ver os filhos e ia ver etc. os filhos, Quantos filhos tem? Agora tenho 4, mas tinha 3 na altura. Quer dizer o nome deles? Sim, a mais velha é a Patrícia, a segunda é a Catarina, o primeiro rapaz é Silvio e o segundo que tenho agora é Daniel. Viveu uma experiência também um pouco caricata. Nesse mesmo ano de 88, tive várias pessoas conhecidas que lhe prometeram trabalho e fundos e mundos e não sei quantos, e tudo foi para a água abaixo. Quando eu cheguei, é verdade que eu vinha confiante, eu vinha procurar, não tinha nada específico, mas fui encontrar-me com uma rapariga que era vizinha da minha terra e conhecida da família, e que me acolheu muito bem, mas ela preparou-se e ocupou-se em me arranjar trabalho, mas tive várias pessoas conhecidas, enquanto eu estava em casa dela, que me propunham certos trabalhos onde eu não aceitei, porque havia homens envolvidos e isso não era a minha ideia e não era o espírito que eu trazia de trabalho. Tive então algumas desavenças com algumas que puseram-me uma pequenina fama, como se eu andasse com homens realmente. Chegou mesmo à minha terra, mas as pessoas acabaram por verificar que... Portanto, esse casamento já cá na Suíça foi com um português? Portanto, eu não casei, eu estive com ele 19 anos. Estive com ele 19 anos? Ele estava em Verdun, estava a 20 km de onde eu morava, que eu morava em Estabeira-Lac, na parte de Friburgo, e ele na parte de Vaud. E confiei porque ele disse-me que estava com o casamento, o divórcio a tratar, tinha o casamento a acabar e que ele tinha feito, inclusive, uma combinação com a mulher, em que cada um tinha a sua vida até que os filhos crescessem. E eu fui nessa história e acabei por ver que era mentira, e ao fim de 19 anos acabei com a relação. E dessa relação tem um filho? Tenho um filho com 25 anos. Que se chama? Daniela. Muito bem. Acha que valeu a pena ter vindo para a Suíça? Sim, valeu. Desde daquela data até hoje? Sim, valeu, porque eu era uma pessoa também muito tímida, muito reservada, e acabei por compreender a vida de outra maneira, e foi aqui que me aconteceu essa parte em que eu fiquei doente, que perdi a memória e que vi a vida completamente diferente, e que encontrei os médicos, os terapeutas, as pessoas na Suíça que me aconselharam de uma maneira especial, carinhosa e encorajadora, o que eu talvez não encontrasse em Portugal na altura. Portanto, daquilo que eu li destes apontamentos, diz-me que foi sempre uma pessoa muito séria e que ficou com as suas contas em zero por ter confiança na pessoa com quem vivia. Quem era essa pessoa então? Eu prefiro não falar nessa era pessoa, mas marido? era a pessoa que viveu, não era como marido, mas para mim era como meu marido. Que era a pessoa que viveu os 19 anos? Sim. Ok. E então, como por fim acabou por dizer que não tinha vivido comigo e a família não me conhecia também, preferi continuar a minha vida e ele continuar a dele, como ele Diz a Palmeira a certa altura que começou do zero. Comecei no zero, exatamente. Muito bem. Em 1997 perdeu a sua memória, que a levou a recuperar. Recuperou quanto tempo depois? 13 anos que veio em tratamento. Na altura os médicos diziam-me que eu tinha 3 dias de vida, devido ao meu corpo não reagir a nenhum tratamento medical. Os músculos não reagiam e as máquinas apresentavam-me como uma pessoa idosa, com o dobro da minha idade, e de pouco a pouco os órgãos começaram a fraquejar, a deixar de trabalhar, como o estômago,
a visão, os ouvidos, eu pouco a pouco deixava de existir. E passou-se, se posso contar o que se passou nessa altura, foi uma coisa extraordinária, porque o médico chamou-me a uma sala à parte para me preparar a que eu partisse e deixar os meus filhos, perguntando-me o que é que me fazia essa notícia. E eu não acreditava, porque eu não tinha dores, só me sentia cansada. E expliquei-lhe que não acreditava que fosse morrer, como ele me estava a querer dizer. Também se confessou? Não, foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo eu sentia-me em confiança. Mas a uma certa altura, ainda no hospital, eu quis chorar, deu-me vontade de chorar por a situação, mas não queria que percebessem que eu estava a chorar. Então eu apertei, é como se bloqueei a minha respiração, e foi nesse momento que eu senti qualquer coisa mexer no meu corpo, como se os órgãos recuperavam um bocadinho a energia, se podemos dizer assim, que eu na altura não conseguia compreender que era. Chegou a estar em coma? Eu tive 5 semanas antes deles me darem este diagnóstico, tive 5 semanas sem existir, se posso dizer assim. Portanto, diz Palmira que viveu uma experiência de morte iminente e que hoje é uma sobrevivente e que vê a vida de outra maneira. Exatamente. Exatamente, eu vivi a morte. Eu na altura não conhecia, mas saí do meu corpo. Eu via o meu corpo no chão, na cozinha, a trepuchar. E eu olhava para ele, não compreendia, eu via-me no teto. Tinha sido a primeira vez. E depois, quando acordei, dentro do meu corpo, eu estava cheio de nódoas negras, como nós dizemos, e chamei o médico. E o médico disse para eu ir ter com ele e explicou-me ele próprio que eu tinha vivido a morte. E que, como é uma parte mental, que o mental trabalha um bocadinho lá dentro, é como se eu me agarrei a qualquer coisa e para mim seria os meus filhos, naturalmente. E então, a partir daí, para ele era também uma nova etapa, tínhamos que começar juntos do zero, a ver o que é que ia dar, onde é que eu ia chegar. E ele disse-me, inclusive, que eu era um mistério para o campo medical. Mas começámos a experimentar tratamento, atrás de tratamento, e fiz assim 13 anos, até que, ao fim de 13 anos, ele me explicou que eu não tinha problema nenhum de cabeça, que precisasse de ajuda psiquiátrica, que era talvez qualquer coisa em mim que eu deveria explorar. Nessa altura tinha então 4 crianças, um emprego estável, o seu companheiro, e os médicos disseram-lhe que estava a morrer de morte natural. Exatamente. O que é que associa à morte natural? Então explicaram-me que, como os médicos fizeram vários exames, mas as máquinas acusavam os músculos numa idade avançada, idosa, o dobro da minha idade. Depois explicaram-me que, como eu trabalhei... Fala mesmo em 200% mais velhos. Exatamente, foi o que me explicou. Palmira, mas hoje a Palmira parece mais nova, 8 ou 10 anos. Isso é bom. Isso é bom. Então vamos lá continuar o seu raciocínio. Sim, mas eles explicaram que, como eu trabalhei, posso dizer o dobro do trabalho, o dobro do tempo ao meu corpo, porque tinha o meu emprego, trabalhava no café, tinha várias horas de limpeza por fora, para aproveitar a idade e que me sentia toda ainda cheia de força. E ajudava os meus filhos na escola, tinha o trabalho da casa, saía com eles, fazia o máximo para estar presente e ao mesmo tempo fui enfraquecendo assim. Portanto, a Palmira não reagia aos medicamentos e eles diziam que sofria de velhice precoce. Precoce, sim. Era como se o meu corpo envelheceu com o trabalho. Por exemplo, se eu poderia viver normalmente até aos 70 anos, mas como dei o dobro do trabalho ao corpo, eu tinha o dobro da idade. E depois desta recuperação vai viver até aos 100 anos. Sim, agora já nem morro mais. Em 1996, esteve 2 anos sem poder trabalhar. 2 meses. 2 meses? 2 meses. Só 2 meses? Sim, porque foi a primeira vez, talvez já fosse um aviso da minha... E não se podia mexer? Fiquei paralisada completamente dos músculos, não conseguia mesmo. Eu mesmo ia à sala, ao médico na sala de espera, ele vinha-me esperar à sala. E foi nesta altura que se esqueceu de tudo? Não, nessa altura é como se fosse um sinal, se calhar. Depois foi uma colega minha levou-me a um senhor, a um redutor, não sei se conhece, que mete os músculos no sítio e isso. E então eu voltei ao trabalho
2 meses depois. E então, um ano depois, consegui trabalhar um ano, mas já diferente. O meu cérebro já não me acompanhava como antes. E até que cheguei mesmo ao final, onde eu não sabia já onde estava. Quer dizer, o médico, a uma certa altura, dá um diagnóstico que ia viver mais 3 dias. Sim. Isso foi no hospital, no hospital. Não acha que o médico que estava a ser um pouco Exagerado. diabólico, digamos? Não, eu na altura achei estranho, mas ele tinha razão, porque realmente em casa, ele mandou-me para casa, eu fui passar o fim de semana à casa, e ele disse-me se eu não me sentisse bem, que voltasse, que eles ajudar-me no hospital, mas só em companhia, não poderiam fazer nada. E realmente foi isso que aconteceu em minha casa, então. Se me permite, vou ler este parágrafo. Sim. Ainda tenho o mesmo psiquiatra que acompanha o desenrolar da minha vida. Através dele, fiz acompanhamento a várias pessoas pela Cruz Vermelha, onde fiz algumas informações. Palavras da Palmeira. Algumas informações que disse. Sim, informações. Sim, claro. Sim. Quer-me raciocinar melhor aqui. Na altura eu sentia-me muito triste porque era habituada a trabalhar, era muito enérgica, como se diz a palavra mais adaptada. Era muito ativa e dizia ao médico que gostava de trabalhar, sentia-me triste por não poder trabalhar. E então ele aconselhou-me a acompanhar pessoas na Cruz Vermelha. Nessa altura, uma das primeiras pessoas a acompanhar foi uma irmã. Não. A minha irmã, nessa altura, estava em França. É uma irmã que sofre, tem uma doença também mental. Ela trabalhava na Suíça, mas comprou um apartamento em França. E então ela foi operada a uma anca e ficou completamente sozinha, sem ter... Não comunicava com a família, não podia ajudar ninguém. E então acabou por ficar sozinha. E então outra irmã minha que foi visitá-la, que ela não abria a porta, informou-me e eu fui ao socorro da minha irmã, que foi internada e foi acompanhada pelo juiz, e pelo juiz eu pude trazê-la para a minha casa. Eu acompanhei há 5 anos que me ocupo dela, mas há 3 que ela vive comigo. Tem mesmo a morada com ela na minha casa. Bem, vamos fazer aqui um curto intervalo, vamos passar uma música e vamos sugerir à Palmeira que escolha uma música para passar neste programa na rádio Nasci para Cantar. Que escolha uma música? Uma música que goste, que lhe toque. Eu gosto muito de todas as músicas, mas gosto... É a sua escolha e é passada já de seguida. Então eu adoro tanta música, mas um fado. De quem? Um fado do Carlos do Carmo. Carlos do Carmo. Menina e Moça. Vá lá, gosto muito também. Talvez seja isso, sempre Menina e Moça. Tem a ver consigo, não é? Sim. Continua a ser uma menina e moça muito bem representada. Muito obrigada. Para além da velhice precoce que aqui se fala, que custa aos nossos olhos entender, não é? Realmente. Comunicam com o nosso cérebro. Talvez seja por isso que estou aqui também, para ajudar as pessoas a compreenderem que nem tudo acaba assim. Portanto, vamos então agora ouvir uma música de Carlos do Carmo, Menina e Moça. Até já, caros ouvintes, um grande abraço e um grande beijinho para vocês. Não se desliguem, Repórter X na Nasci para Cantar. Muito bem, bem-vindos já à segunda parte. Depois de termos ouvido a música de Carlos do Carmo, volto a falar, tal e qual como comecei o programa. A Palmeira teve morte iminente e ressuscitou dos mortos. Ela dá consultas, estudou inglês e também piano, e tudo lhe serve para as terapias. Bem-vinda, Palmeira. Obrigada. E que tal? Está a gostar de estar connosco neste programa? Gostar muito. Olha, antes de vir para cá, disse às suas amigas o que vinha fazer. Algumas, sim. Como é que elas reagiram? Muito bem. E elas já conhecem-me há muito tempo. E já conhecem a rádio Nasci para Cantar? Não, mas vão passar a conhecer. Algumas já conhecem, sim, mas nem todas. E você, já ouviu algum programa? Já sim. Qual?
Assim, não me lembro, mas de vez em quando vou espreitar. Este último? Este último que estava lá um senhor a cantar, que não sei, não estava na África. Na África, Sim. Mauritânia. Sim, Mauritânia. E também viu aquilo de Bruxelas, desde o Parlamento? Não, já não vi, não. Tenho o tempo muito ocupado. Temos tudo gravado, é só ir ao site da Repórter X e pode ver todos os programas gravados. No qual agradeço muito ao Alexandre Faria, desde os estúdios. E endereço também um grande abraço e um grande beijinho a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir no direto. Bem, a Palmira fiz várias formações, não é? E que formações foram então nessas? Então, como eu não morri, não é? Como na altura esperavam, eu senti, como eu expliquei, que tive aquele momentinho, eu tentei chorar e bloqueei a minha respiração. Eu senti qualquer coisa que passou no meu corpo e que deu, se posso explicar, é como se desse vida aos meus órgãos, ao meu corpo. E comecei a sentir-me fascinada, a sentir-me interessada por compreender o que iria, até onde nós chegaríamos no corpo humano, sobretudo que os médicos estavam, eles não tinham a capacidade de me ajudar e de compreender. E então comecei a fazer certas pesquisas, comecei a compreender a Terra, sobretudo o ser humano na Terra. Fiz a formação sobre a energia vital da Terra, não é? E comecei a juntar as coisas, a compreender que tudo é energia à nossa volta. O nosso corpo é feito de energia, a nossa Terra é energia, então nós vivemos a energia. E então comecei a estudar isso, a compreender como é que nós reagimos, de onde vêm as nossas emoções, os nossos caráteres, as nossas... comecei a ir de pouco a pouco a ver qual era a relação num casal, entre as pessoas de família, ou mesmo fora de família, a sociedade. Tudo isso me fascinou até que cheguei ao momento em que comecei a sentir a energia, a compreender a energia que está à nossa volta, a equilibrar a energia às pessoas e a compreender que muitas doenças vêm das nossas emoções e muitas emoções vêm do nosso sangue, da ADN, que vem do nosso pai e da nossa mãe, através da energia e através dos antepassados, e isso comecei a ficar curiosa e a sentir-me bem, porque é como se pudesse estampar uma doença que ia aparecendo, ou um problema, uma dor, e fui avançando. Até que comecei a preparar-me com o magnetismo curativo, a saber fazer a diferença do magnetismo à nossa volta e do que nós precisamos para viver. E depois fiz as cores, chama-se cromoterapia, que é uma formação sobre as cores, com luzes diferentes, que são frequências, é como o laser, exatamente as mesmas coisas. E também estudei reflexologia dos pés, das mãos, da cabeça, da coluna, e tudo isso me ajuda a querer ajudar as pessoas a compreender e não terem medo em certas situações, porque a emoção mais forte que nós temos é o medo, e muitas emoções vêm atrás dela e provocam muitas doenças. E este ano estudo a patologia, a anatomia, a fisiologia, e espero acabar a minha formação este ano, e depois não sei se abra já um gabinete para me estabelecer, a receber clientes, doentes, mas essa formação posso trabalhar com médicos, que estou a fazer agora, e posso ter contacto com médicos onde eu me envia doentes, ou então acho que vou primeiro dar uma voltinha a certos países e encontrar-me com portugueses. E isto tudo deriva devido à sua doença? Vai lá, a essa passagem minha de passar da morte à vida, aquele momentinho ali. Estuda com a Lúcia Amélia. O que é que estuda com a Lúcia Amélia? Sim, encontrei-me com ela na escola de medicina alternativa. É medicina natural, é isso mesmo, nós estudamos anatomia e fisiologia e patologias. A Lúcia, que foi então uma pessoa maravilhosa. Foi uma convidada nossa num programa anterior, há 2 ou 3 programas atrás. Ela também foi ex-diretora da revista Repórter X, vice-diretora da revista Repórter X. A Palmira Oliveira fez várias formações sobre a presença humana e as suas emoções,
é fascinada pelo espírito, compreende que haver boa saúde física terá que haver uma alma satisfeita e feliz. Exatamente. Numa certa altura, a Palmira fala-me aqui que não viveu nenhuma situação de prostituição. Porquê é que me diz isto? Talvez seja um orgulho meu de vir sozinha na altura com 28 anos e com 3 filhos pequenos e ter como se me tivessem armado uma cilada à volta e onde eu não caí, mas que poderia ter caído. Deixa-me pegar num bocadinho daquele ponto atrás. Sim. Quando viveu 19 anos, viveu não, namorou 19 anos, Quer dizer, assim, sabia que ele era casado? na altura, mesmo no início da nossa relação, eu sabia que ele era casado ainda, mas que, como ele me falou, tinha o divórcio a correr e que é como se a vida dele estivesse morta com a mulher, por exemplo, já não existia. Pronto, então passando à frente. Um certo dia encontrou uma pessoa muito especial na sua vida que é ou que vem da Macedónia e vive então cá na Suíça. Quer-me descrever esta pessoa, esta sua vida, esta sua nova costela? Essa pessoa foi uma pessoa que apareceu quando eu não esperava e quando eu tinha mesmo decidido a ficar sozinha na minha vida. Acabar as minhas terapias, ter os meus filhos, os meus netos e as pessoas amigas pelo mundo fora, mas gosto muito de dançar. E então fui com umas amigas minhas dançar, perto do Neuchâtel, e encontrei lá essa pessoa a dançar. E então a partir daí começámos a falar, andámos um tempo a encontrarmos, primeiro a conhecermos, como se fôssemos ainda adolescentes. A namorar, mas assim, com durante calma. Quanto tempo? Um ano e um ano e meio, mais ou menos, e depois casamos. Vamos Há casar quanto tempo são casados agora? Vamos fazer 2 anos. Estamos a fazer 2 anos. Gostou da mesmo. Macedónia? Gostei muito Quer descrever rapidamente a Macedónia? A Macedónia é um país que neste momento acho que precisa de ajuda. São pessoas simples, são pessoas muito humildes e se calhar muito castigadas e onde falta trabalhos, onde vai lá, essa parte que eu conheço. O sair da ex-Jugoslávia ou descolar-se da ex-Jugoslávia não favoreceu a Macedónia? Talvez favorecesse, eles têm vontade de avançarem sozinhos, mas eu acho que agora vão começar um novo rumo com um novo presidente que entrou ainda não há muito tempo. Então, e no entretanto, tem filhos? Não tem filhos. Eu tenho filhos. Não, deste último homem. Não porque tenho. já a idade já não permite, não é? E ao mesmo tempo depois vamos viver a nossa velhice, de outra maneira. E um dia quando regressa à Macedónia ou a Portugal? É verdade. Neste caso, a regressar é a Portugal. Sim. Ou ir viver para a Macedónia para uma nova vida. Portanto, eu realmente não penso na minha reforma, porque tenho 58 anos, mas acho que tenho outros 58 para a frente. Não vai envelhecer, não é verdade? Mas ao mesmo tempo, é para brincar, mas eu pensava voltar a Portugal, ter lá uma casinha com quintal e os coelhinhos, gosto muito de animais, tenho um coelho na minha casa. E depois ir viajar e eu tenho muitos convites para a Áustria, para a Alemanha, para ir fazer uma reunião com os portugueses e ajudá-los a equilibrar essa energia que eu falo, que eu tanto lhes falo. Mas tenho muitos contactos por telefone, onde as pessoas me chamam em vários problemas que têm e que muitas vezes resolvem mesmo só por telefone. E é por causa desses problemas que as pessoas têm que quer desenvolver o inglês e aprender o inglês? Não, eu fui sempre fascinada pelas línguas. Já quando era pequena, que estava na escola, eu queria aprender línguas e não pude, porque tive que trabalhar desde pequena. Mas quando cheguei à Suíça fiquei feliz por falar o francês, mas não te contei uma coisa que eu tive um senhor, quando encontrei esta pessoa com quem tive 19 anos, e havia um senhor suíço que quis casar comigo, ele era viúvo, eu só tinha 28 anos e na minha ingenuidade eu achei que era, ele já tinha 52 e eu 28, eu achava que era uma grande diferença porque o meu pai já tem 25 anos mais do que a minha mãe. E na altura foi muito rápido e é como se eu passasse de ser pobrezinha a ser uma rica suíça e acho que me fez um pouquinho medo.
E isso fez-me ao mesmo tempo, eu trouxe livros para eu aprender alemão, já na altura. Não quis a aventura, não? Não quis a aventura. Ainda vim passar uma semana a Zurique, porque ele habitava em Crotone. E era amigo dos meus patrões, onde eu trabalhava. Os meus patrões incentivaram-me à aventura, mas eu preferi ficar com a minha humildade e a minha simplicidade. Mas os meus filhos conheceram e esta pessoa com quem tive 19 anos o conheceu também. Afinal de contas, é uma poliglota. Fala quantas línguas há para além então do português e do francês? Então eu posso dizer que agora estou a aprender o inglês mesmo na escola, porque como a minha vida me leva a expandir sobre o espírito, também, porque comecei a compreender o mental e o mental leva-me a compreender outro campo, que é o causal, que é onde temos os nossos antepassados. E isso leva-me a muita expansão enorme sobre o espiritual, onde faz parte de nós e às vezes as pessoas interpretam mal. Mas acho que agora já começam a ser um bocadinho mais abertas. E então eu tenho muitas pessoas que trabalham no mesmo campo, mas que falam inglês. E então eu quero chegar a isso, a ter um certo contacto com essas pessoas e falar também inglês, mas também quero aprender o alemão, para onde vou falar alemão, e depois estou a aprender o albanês, e o russo, e o árabe e o chinês. Com esta idade ainda tem essa capacidade? Todos os dias, eu sempre digo que eu gosto muito de ler, e eu gosto muito de ler romances e isso, mas eu acho que se nós pegarmos um livrinho com uma língua diferente e ler um bocadinho por dia, ao fim do ano, você sabe a língua praticamente. Diga-me uma coisa, para aqui refletir. Quando foi dado pelos médicos que tive uma morte iminente, tinha quantos anos? 27 anos. 27. E agora tem quantos? 58. Isto faz uma diferença de... 21 anos. 21 anos. Sim. Isto quer dizer que você, nesta altura, tem, digamos, metade da idade. Sim. É o que parece, porque uma pessoa depois dos 40 já não aprende assim tão bem. Um jovem aprende muito melhor. Porque É verdade, qual é essa sua capacidade de aprender, de querer, mas também de aprender? É a confiança. Mas também tem influência com aquilo que lhe sucedeu? Eu acho que sim, porque eu vou-te contar uma coisinha especial, é que eu desde pequenina, como éramos 8 irmãs, eu era muito sensível, eu andava sempre a chorar e o meu pai às vezes chamava-me e perguntava-me o que eu tinha e eu não sabia explicar. E então ele um dia contou-me a história, falava-me de Deus, eu não sabia bem o que era, e ele dizia-me que Deus era o nosso pai, que criava todas as coisas, e então se era o nosso pai eu queria encontrá-lo, queria vê-lo, queria falar-lhe. E então meu pai explicava-me que ele não se via, que estava no céu, e eu tinha medo dele, porque ao mesmo tempo Deus castigava, se nós fizéssemos as neiras ele castigava. E eu comecei a ter medo. Mas falavam-me também de Jesus, e então Jesus era mais meigo, era mais pequenino, e então passou a ser o meu colega de pequenino, o meu confidente, e depois descobri que eu estava no convento e eu ia falar com ele ao convento. Nunca falei com mais ninguém, nem com amigas, nem com irmãs. Quando eu tinha um probleminha, eu ia ao convento falar com o meu amigo. E assim foi durante a minha adolescência até me casar. Palmeira, até hoje, se eu puder dizer. Como é que você compreende a minha alma? Como é que compreendo? Compreendo-a bem. Eu compreendo-a de uma energia calma, mas ao mesmo tempo... Como é que me pode equilibrar a minha energia vital? Sim, mas estando aqui comigo, olhando para mim, sim. Estou aqui fisicamente... Sim, isso consigo, mas tenho que fazer um exercíciozinho comigo então, porque tenho que pôr os pezinhos no chão para conseguir receber a energia que está por baixo de si, que é a energia da terra, e nas mãos recebe a energia... Então dizia eu que tinha que pôr os pés no chão para receber a energia da terra e das mãos recebe a energia do sol, que é o equilíbrio da nossa energia vital para nos sentirmos bem. No normal temos 4 energias, que é a da terra, a água, o sol, que é o calor, e o ar, que é a nossa respiração. E é através da respiração que nós equilibramos toda a energia que passa no nosso corpo. Bem, acho que estava na hora de passarmos mais uma musiquinha. Sim. Agora, para que lado é que ia? Qual era o musical que gostasse? A cabana do José Cida. José Cida. José Cida. Vamos então ao José Cida. Um tema muito bonito da nossa infância, digamos. Exatamente. Pronto, vamos passar então este tema e voltamos já novamente ao programa Repórter X, Nasci para Cantar.
para mais uns minutinhos e terminar então. De seguida vamos falar então no livro que a Palmira Oliveira tem para lançar. Até já. Pois bem, espero que tivessem gostado do programa até agora. Agora vamos mudar aqui um bocadinho o assunto, embora vá-nos falar também da mesma coisa, mas tem a ver com um livro. Mas antes disso, Palmira, ainda vou pensar se vou ou não fazer aqui um teste consigo para equilibrar a minha energia vital. Quando quiser. Vamos então aqui prosseguir com o tema do livro e a todo momento, se eu pensar, eu vou fazer então essa experiência. A Palmira, desde pequena, tem uma bonita cumplicidade com Jesus, que considera seu irmão e a quem pede sempre opinião. Sim. Este tema é o tema do seu livro, o seu primeiro livro. Sim. Sim, porque... Então vamos lá falar do seu livro. Esteja à vontade. Então, o meu livro surgiu a ideia de, já por a experiência que eu vivi, como vida, como partida e ficada ao mesmo tempo. E há conhecimento de que os médicos colaboram nessa parte de conhecimento de tudo o que se passa, a questão ocorrente, e ao mesmo tempo é uma ajuda para as pessoas compreenderem que, mesmo que estejamos muito doentes, que tenhamos problemas muito profundos, nós não devemos perder a coragem nem a fé de um dia conseguir recuperar e de se sentir bem. E por isso eu tento ajudar as pessoas a estimulá-las, talvez, a compreenderem que tudo é possível. E, sobretudo, o principal de uma boa saúde é a nossa energia equilibrada. Porque se nós respiramos, é o principal, a respiração, o calor do corpo, a temperatura, a água no corpo, a comida, isso é a energia da terra, do ar, do calor e do sol. E não há nada de especial que não faça parte do nosso corpo, é o indicativo para uma boa situação. E então, ao falarmos de Jesus, é como se, para mim, é uma parte da infância que ficou, desde pequenina, e que fui acompanhando ao longo dos anos, e foi o meu guia, o meu companheiro quando vim para a Suíça, e falei dele aos meus filhos e falo aos meus netos, e para mim é o meu companheiro. E a partir do momento que eu vivi aquela experiência de morte, eu senti muita confiança nele, e mesmo a força que estava em mim era de calma, de serenidade e de confiança. E foi a partir daí que eu avancei na vida e fui avançando na esperança de continuar, que era a maneira de nós vivermos assim. E saiu a ideia do livro para poder partilhar com as pessoas, poder comunicar, poder dar a conhecer que uma pessoa pode ser adulta e ter aquelas ideias de criança, aquela cumplicidade, e no meu tempo fazia-nos medo, é como se Deus castigasse e era mau, e eu tinha medo de Deus na altura, e talvez por isso fosse sempre muito obediente e tentei fazer sempre tudo que era à vontade dele, como diziam que era à vontade dele. E cheguei ao meu livro, onde tudo está explicado, e depois quem quiser ler conhece a minha história no completo. O seu pai, para além de lhe falar de Jesus, também lhe contava a história da Senhora de Fátima, e você diz que, a certa altura, que esperava que a levasse para o céu. Mas nesta altura está com os pés bem assentes na terra, sim, sim, com vontade de viver. De viver, mas eu hoje vejo a vida de outra maneira, porque na altura tinha medo da morte, porque achava que era escuro e a gente desaparecia, e hoje não vejo isso. Hoje vejo que o corpo desaparece, mas a alma, se posso falar assim, continua viva. Quer dizer que a nossa vida está sempre presente. Nessa altura, ia para o convento, não é? Estive num convento. Não tínhamos falado nisso. Isso foi antes ou depois? Foi em criança ainda. Em criança. Foi em criança. Eu comia para o convento falar com Jesus, as freiras viam-me lá. E levaram-me até com uma delas a fazer um peditório perto da Figueira da Foz, e aos 17 anos a Madre Superiora chamou-me se eu queria ir para o convento, mesmo como freira, e então eu achei que não, que continuava a gostar de Deus cá fora sem ter que ir lá para dentro.
refere-me a Figueira da Foz. Porquê? Porque era uma terra perto da Figueira, que se chamava Carapelhos, onde eu fui com uma feira, uma irmã, como dizíamos, para casa de uma família. E depois, mais tarde, foi enfermeira, ou ficha de enfermeira? Não percebi bem. Foi que, como andávamos a servir, na casa dos senhores, com 15 anos, a minha mãe enviou-me tomar conta de uma senhora que estava doente, Nova Garriga dos 12, tinha um cancro e eu tomei conta dela até à morte dela. Portanto, fiz a vez de uma enfermeira, digamos. Sim, exatamente. O senhor ia levar as injeções e depois o resto eu fazia tudo com ela, dava-lhe o tratamento. E então, aos 17 anos, a Madre Superior convidou-a para ir para a freira? Sim. E aceitou? Não. Porquê? Porque ela dizia-me que via que eu gostava muito de Deus porque ia ao convento falar com ele, que eu gostava muito dos doentes e ia visitar as pessoas quando estavam doentes, eu entrava em casa das pessoas e ia visitá-las e eu disse-lhe que eu gostava de Deus, se eu fosse para o convento não podia visitar os doentes. Como sempre a fascinou o conhecimento espiritual, é tudo isso que retrata no seu livro, Sim. Mas também a experiência que viveu da morte iminente. Sim. Tem tudo a ver. A partir da morte iminente vi a vida completamente diferente. É como se ainda hoje eu vivo uma parte na terra e uma parte no céu. Quer dizer, tento equilibrar as duas coisas. É como se eu... Viva a fé. Vivo. Uma fé talvez especial, porque eu não sou assim muita pessoa de andar sempre a... Não está metida nas igrejas? Não. É mais uma coisa íntima. E como é que pretende, por exemplo, falar com pessoas e falar sobre este assunto? É para quê? Para falar deste assunto, eu não vou assim ter com as pessoas e dizer assim diretamente. Depende às vezes das conversas que elas tenham comigo, ou que elas estão tristes, ou isso, eu tento encorajá-las. E às vezes falo-lhe que eu também sinto qualquer coisa, que eu também posso ajudar em qualquer coisa. E ajuda em que aspecto? É interessante porque há muitas pessoas que me telefonam através de outras pessoas que lhes falaram de mim. E então, ajuda em que aspecto? Primeiro, procuro à pessoa o problema dela. Depois, tento dar a voltinha à energia dela, compreender se é físico, se é emocional, se é mental, se foi problemas que ela arranjou através de stress. E muitos problemas às vezes não pertencem às pessoas, pertencem a factos, a situações que viveram com as famílias, e isso vai projetar nelas uma emoção dura e que nós podemos dissipá-la, podemos limpá-la do corpo e a pessoa sente-se melhor. E seja qual for o problema que a pessoa tenha, ela própria equilibra-se, ela própria se sente. É como se as pessoas pegam no fiozinho e começam a desfiar aquela emoção que se formou, e até que às vezes não têm nada, ficam felizes, ficam contentes. Palmeira, a certa altura também me diz que tem uma visita que a guia. Sim. E que depois passa essa mensagem às outras pessoas. Sim. Então quando foi esse meu problema que eu morri, por exemplo, apareceram pessoas perto de mim, brilhantes, com vestidos parecidos como Jesus. Eram 4 e riam-se, eram muito brincalhões, muito comunicativos, muito sociáveis, e eu a primeira ideia que tive foi perguntar se eu estava morta. Disseram-me que não, perguntei onde eu estava, disseram que estava no céu, e eu disse então, se estou no céu, estou morta. E então explicaram-me que não, o céu e a terra é o mesmo lugar, são simplesmente estados de consciência que guardamos em nós, que temos que os compreender. E então foi isso que me incentivou a compreender melhor, e de vez em quando eles vêm, ou quando eu preciso de ajuda eu chamo, eles vêm, e tenho ajudado muitas pessoas através disso. Vou ler então este parêntese. O que adorei aprender foi compreender que qualquer problema de saúde se pode compreender através de regressão às vidas anteriores. Vive-se o momento como se fosse hoje. Aprender para depois ensinar. Exatamente, porque na altura eu também não conhecia, e o meu fascínio é poder ensinar aquilo que aprendi por mim própria, mas que também não conhecia. E então é como se nós temos um problema de saúde, mas no fundo ele não é nosso, ele vem na nossa energia, mas dos nossos antepassados, por exemplo, da parte da mãe ou da parte do pai, através da ADN. E então nós podemos focalizar na situação onde a pessoa tem a dor, onde tem o problema, e vamos descobrir na energia qual é essa parte em que viveu,
podemos ver, a pessoa vai sonhar, é como se é um certo sonho, onde a pessoa se vai encontrar naquela situação que já viveu, para encontrar o momento em que encontrou essa doença, esse problema de saúde. E a maior parte das vezes liberta-se dele. Bem, Palmeira, vamos terminar por aqui. Antes de terminar, quero dizer o seguinte: eu posso lhe fazer todo o trabalho gratuito de paginação do seu livro, que se vai chamar O Céu é Aqui. Exatamente. Portanto, a parte de Obrigada. paginação desse livro eu posso lhe fazer gratuitamente na Repórter Editora. A Repórter Editora, que só editou um livro, Prostitutas, Sexo ou Contacto Físico. Sim. E ainda não editou mais livros porque a revista Repórter X não avançou ainda com esse projeto em conjunto por falta de tempo e de meios. A partir de agora vamos ter esses meios técnicos que poderemos então prosseguir, mas a paginação será-lhes feita gratuitamente. Obrigada. Bem, então para terminar, queria que me dissesse algo que tivesse ficado por dizer. Então acho que por agora vou fazer a minha formação até o mês de junho próximo e depois, entretanto, vamos publicar o livro. Depois tenho o segundo a fazer, porque o título do livro chama-se O Céu é Aqui, mas é feito em duas partes. A primeira é Uma Vida Guiada, que é a minha própria vida, e a segunda chama-se